Vem sobre o nosso pensamento, Espírito Santo de Deus. Vem tirando tudo aquilo que não é o teu querer da nossa cabeça. Vem curando o nosso pensamento. Vem curando, Espírito Santo de Deus, agora. Todo pensamento pessimista do futuro, todas as preocupações, vem tirando da nossa cabeça agora. Eu já convido a Júlia aqui à frente, que a gente possa estender as nossas mãos a Ele. E rezar uma Ave Maria, para que Deus possa usá-lo, que Ele possa ser esse canal da graça de Deus para cada um de nós. Que essa palavra que vai ser proclamada hoje possa adentrar o mais íntimo do nosso coração, e que você também possa estar de coração inteiramente aberto para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Nós não vamos sentar por enquanto, só mais pode ficar em pé só mais um instantinho. Vamos dirigir o nosso olhar para a imagem do nosso padroeiro, São José operário, São José de tantas invocações na ladainha, o Pai de Jesus. E vamos cantar uma estrofe do hino de São José, consagrando a ele todo esse momento. Ele que é um homem de fé, ele que é o homem da escuta da palavra de Deus, que também nos ensine a viver a fé, que nos ensine a viver a escuta da palavra de Deus. Vinde alegre, cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, São José, a vós nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, São José, a vós nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. vamos sentando e cantando. São José, Pode sentar. sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Bom dia. Muito bem.
Nossa paróquia está nesses festejos, fora de época, a São José, mas também na época, porque encerramos o ano josefino. Desde sexta-feira, nós estamos nessa caminhada solene, podemos assim dizer, para a culminância do ano josefino. Então, nessa manhã, após rezarmos, após cantarmos, vamos meditar um pouco sobre a figura de São José. O Papa Francisco escreveu a carta de abertura para o ano josefino, recordando São José como patrono universal da Igreja. Não é? Há 150 anos atrás, o Papa Pio IX declarou São José como patrono universal da Igreja. E essa manhã, nesse nosso primeiro momento, nós vamos ver a figura de José a partir das Sagradas Escrituras. Então convido vocês a meditarmos um pouco sobre São José a partir das Sagradas Escrituras. O tema do nosso congresso, Ide a José. Mas vamos contextualizar esse tema, não é? Essa frase é uma frase bíblica, Ide a José. Onde está na Bíblia esta frase, Ide a José? No livro do Gênesis, certo? No livro do Gênesis, capítulo 41, está essa frase. Quem disse essa frase, Ide a José? Vocês sabem? O faraó, né? Foi o faraó quando houve no Egito uma grande fome, uma grande calamidade, e o povo acorreu ao faraó. A figura do faraó no Egito, o imperador ou o dono do Egito, ele é uma figura não só política, mas ele também é uma figura ligada à religião. O faraó simbolizava também um poder divinal. Ele representava um poder divino. Então a autoridade de faraó sobre os egípcios era uma autoridade de governo, mas também uma autoridade divinal. Ele era uma divindade para os egípcios. Aconteceu que Jacó gerou 12 filhos, e entre esses 12 filhos tinha um que se chamava José, filho de Raquel, não é? De Jacó com Raquel. Jacó teve 3 esposas, não é? E José era filho de Jacó com Raquel. Era um dos filhos prediletos de Jacó. Era o filho mais acalentado ao coração de Jacó. E os outros irmãos ficaram enciumados com relação a José e projetaram matá-lo. Mas um disse: não é bom a gente matar, porque nós vamos estar ofendendo a Deus. Vamos vender. E quando eles estavam pensando em vender José, passa uma caravana para o Egito, e eles vendem o irmão para esta caravana. Depois José fica prisioneiro no Egito, e descobrem, Deus vai manifestando a sua graça, até que de escravo no Egito, o José, filho de Jacó, chega ao cargo de governador do Egito. Depois do faraó, ele era a pessoa mais importante do Egito. Então, ele administrou durante um bom período, por revelação de Deus, guardou muitos mantimentos nos armazéns do Egito. Quando veio o período da fome, um período da seca, José estava provido.
O Egito estava abastecido. Então todos os outros povos vizinhos vinham comprar mantimentos no Egito. E quando os egípcios disseram, nós estamos passando fome, foram recorrer ao faraó. E o faraó disse, ide a José e fazei o que ele vos disser. Vocês lembram desta frase assim? Fazei o que ele vos disser. Vocês lembram quem disse essa frase? Lá no Novo Testamento, nas bodas de Caná, a mãe de Jesus disse isso, fazei o que ele vos disser. Daqui a pouco nós vamos compreender o porquê dessa frase que saiu da boca do faraó. São João Evangelista vai colocar essa frase também na boca de Maria, na boca da mãe de Jesus, não é? São João é quem coloca essa frase, ele tira essa frase lá da boca do faraó no Antigo Testamento e vai colocar na boca da mãe de Jesus lá no seu Evangelho de São João, não é? Essa frase não é uma frase própria de Maria, da mãe de Jesus, ela é uma frase do faraó, que São João cristianizou e colocou na boca de Maria. Fazei o que ele vos disser. Essa frase está lá no livro do Gênesis, capítulo 41, versículos 55 seguintes. Está lá. Como também essa frase, ide a José. O Papa, ele contextualizou, ele fez uma analogia, ou seja, uma comparação do José do Egito, que promoveu, que acabou com a fome do povo, que foi aquele que providenciou o alimento para o povo faminto. Também ele vai fazer essa comparação com São José do Novo Testamento, o pai de Jesus, o esposo de Maria, como esse servo providente no tempo da pandemia. É essa ligação que a carta que o Papa Francisco escreveu vai nos fazer compreender hoje a vocação de São José. E não só a vocação de São José, mas também a nossa vocação hoje. Quem é o José de hoje? Somos nós, sou eu, é você, pela nossa fé em Cristo. Então nós vamos fazer agora pequeno estudo, um pequeno comentário da figura de José nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos canônicos que nós temos na Bíblia. Isso não quer dizer que só foram eles que foram escritos. Nós temos vários outros livros, vários outros evangelhos, mas eles não entraram na canonicidade da Sagrada Escritura. Eles não foram aprovados como livros inspirados. Nós temos o Evangelho de Tomé, nós temos o Evangelho de Madalena, mas eles não entraram dentro da aprovação das Sagradas Escrituras, o que a gente chama de cânon. Não entraram no cânon. Então nós vamos pegar agora os evangelhos canônicos, ou seja, os que foram aprovados pelo cristianismo, os que foram aprovados pelo magistério da igreja, tá certo? Quais são os evangelhos? Vamos lá comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, qual o mais antigo? Quem sabe? Quem foi o primeiro evangelho a ser escrito? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Não foi. Não, o evangelho João foi o último. Foi Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, não é? É o evangelho mais denso de conteúdo. Embora ele seja de poucos capítulos, mas é um evangelho a nível de estudo, que se chama exegese, né? A nível da exegese, é o evangelho mais denso de conteúdo. E Lucas e Mateus vão escrever, vão montar a sua estratégia
evangélica, não é? A estrutura do evangelho a partir do evangelho de Marcos, certo? Mas vamos começar por Mateus, não é? Na ordem que está na nossa Bíblia. O evangelho de Mateus, para quem Mateus escreve o seu evangelho? Quem sabe me dizer? Mateus é um discípulo de Jesus, né? É um dos 12. Marcos não é apóstolo, Marcos não conheceu Jesus biologicamente. E nem Lucas também não conheceu Jesus histórico, não é? Lucas é discípulo de Paulo, não é? E Marcos foi secretário de Paulo e de Pedro, certo? Deu para entender? Então, mas Mateus, esse sim, conheceu Jesus biológico, fez parte do grupo dos 12, não é? De Jesus. São Mateus, o evangelho que nós temos na nossa Bíblia, que é uma tradução do evangelho grego de São Mateus. Tem umas hipóteses, tem algumas ruminâncias entre o mundo dos teólogos, que houve um escrito em aramaico do evangelho de Mateus, mas não foi conservado. Então o que nós temos na nossa Bíblia hoje é uma tradução do evangelho grego na versão de Mateus. A gente está aqui para estudar exegese, não é bem esse estudo, é só para vocês terem uma base, o porquê de São José está dentro do evangelho de Mateus. Esse é o nosso objetivo. Então, nós temos nos primeiros livros do evangelho de Mateus algo próprio do evangelho de Mateus que não vai estar nos outros evangelhos, só está escrito no evangelho de Mateus. Que fatos são esses? Os magos, a fuga de José para o Egito com Maria e o menino, quando Herodes manda matar as crianças. Isso é próprio do evangelho de Mateus. Isso não se encontra em Lucas, não se encontra em Marcos e nem se encontra em João. Por quê? O evangelho de Mateus, ele foi escrito com o destinatário para uma comunidade judaica que se converteu ao cristianismo. Eram cristãos que vieram do judaísmo. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho que mais tem citações ou indicações do Antigo Testamento, porque o autor está escrevendo para um povo que já vem de uma fé, a fé judaica, que já conhecia o Antigo Testamento. Então, por causa disso, São José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, vai ter alguns traços específicos do Antigo Testamento, do José lá do Egito. Para o Mateus, quem é Jesus? Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele vai criar um estereotipato da figura de Jesus. Então, para o evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Quem é Jesus no evangelho de Mateus? Um novo Moisés. Quem era Moisés? Aquele que conduziu o povo, aquele que criou as leis de Israel, não é? Que ensinou o povo. Era uma pessoa, era um magistrado, podemos dizer, era um que ensinava, era um pedagogo. Então Jesus vai ocupar no evangelho de Mateus esse sentido de pedagogo, de ensinar. Aí a gente vai encontrar assim no evangelho de Mateus. Olha como ele ensina. Ele não ensina como os fariseus e os escribas. Ele ensina como aquele que tem autoridade. Então, Mateus está colocando que Jesus é maior do que a lei. Quando a gente pega o capítulo 6 de Mateus, vai dizer assim, olha, a lei diz assim: amarás o teu irmão. Eu vos digo,
ame também os vossos inimigos. A lei diz isso: não matarás. Eu vos digo, aquele que tem raiva do seu irmão no seu coração, já o matou. Então, para Mateus, Jesus é esse que vem trazer a plenitude da lei. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei, eu vim dar a plenitude da lei. Porque a lei judaica, ela só o que a gente tem como decálogo, não é? Por exemplo, não matarás. Isso diz a lei, isso diz os mandamentos lá do Êxodo 20. Não matarás. E o que é matar? Eu pegar um revólver, uma faca, enforcar, matar alguém fisicamente. A lei só podia me julgar quando eu matasse. E Jesus, não, essa é a lei externa. Eu vou para a lei do coração. Se você cria ódio do seu irmão no seu coração, você já o matou. Sobre o adultério, quando é que era pecado na lei judaica sobre adultério? Quando consumia o ato. O homem casado traía a sua esposa. Então aí estava feito o ato do adultério. O que é que Jesus diz no Evangelho de Mateus? Aquele que, sendo casado, tendo um compromisso com uma mulher, já deseja no coração outra mulher que não é a sua, já cometeu o adultério. Então, vocês estão entendendo qual é o objetivo do Evangelho de Mateus? Não é só dizer uma lei externa, mas é trazer a lei para dentro do coração. Não é? É uma lei de consciência e não só de atitude. Se a gente, não é, visse Jesus no outro, no meu irmão, nós não teríamos essa onda de violência que temos aqui. Se eu visse Jesus na pessoa do próximo, nós não teríamos pessoas passando fome. Se nós víssemos Jesus no outro, nós não faríamos o mal ao outro. Verdade ou não? Muitas vezes nós vamos para a missa, engolimos a hóstia, mas não comungamos Jesus. Isso é sério para o cristianismo. Engolir a hóstia consagrada, mas não entrar em comunhão com Jesus. Porque a comunhão com Jesus me leva à comunhão com o outro, com o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. O outro é imagem e semelhança de Deus. Então vocês já pegaram o que é a moção do Evangelho de Mateus. O que é que Mateus quer trabalhar? Pronto. Vamos agora comigo, acho que vocês conhecem um pouco do Evangelho de Mateus, eu vou dizer aqui as citações e vocês vão lembrar. Pronto. Quem foi lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, certo? No livro do Êxodo, que os hebreus estavam se multiplicando rapidamente, e o faraó, com medo que o povo hebreu aumentasse em quantidade e fizesse uma revolução, ele começou a fazer um controle de natalidade entre os hebreus. Então, menina podia nascer, mas os meninos tinham que ser contados, os filhos. Hoje nós temos alguns países aí fora, não é, que faz controle de natalidade. Se você passa de 3 filhos, você paga multa ao governo, não é? Então não pode ter mais do que isso, é um controle de natalidade. Esses países populosos, não é? Então vejam só, quem foi lá no Antigo Testamento que a mãe pegou o menino recém-nascido, colocou na cesta e colocou no rio Nilo? Quem foi? Moisés. Isso vai ser retratado no Evangelho de Mateus, naquela questão da sobrevivência de Jesus
quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Se vocês procurarem a historicidade do Império Romano, no Império Romano não vai ter nos anais dos reis esse fato histórico. Então, Mateus não está interessado em dizer que é histórico ou não, que aconteceu ou não. Quando ele está escrevendo para os judeus convertidos ao cristianismo, ele está querendo dizer que Jesus é maior do que o Moisés. Que o Jesus é escolhido tão quanto Moisés. E é José que vai proteger Jesus. Vejam só, Jesus é filho de Deus ou não? Vocês acreditam que ele é filho de Deus ou não? Deus poderia muito bem ter mandado um bocado de anjo para proteger o menino Jesus, foi ou não? Mas ele mandou? Quem foi que foi proteger o menino Jesus? Não é? O José. Então, daí nasce aquela devoção de São José, o guardião, São José, o protetor da família. Nós temos como nosso padroeiro São José operário, mas tem São José, o protetor, São José, esposo. Então está aí, estou dando fundamento bíblico para vocês, essa alusão bíblica, de onde São José é tido como protetor da igreja, porque ele protegeu Jesus. E Jesus, as cartas de São Paulo, ele é a cabeça e nós somos os membros. A igreja de Jesus somos nós. O que é a igreja? O que é a igreja? É isso daqui? Quem é a igreja? Nós. Onde é que o Espírito Santo habita? Então nós somos o verdadeiro templo. Esse templo só tem sentido quando nós estamos aqui. Se só tiverem as cadeiras aqui, para que é que serve? Para guardar cadeira. O templo tem esse sentido litúrgico quando congrega o povo. Aqui é um lugar, é um ponto de encontro da igreja, do povo de Deus, nós com o Senhor e o Senhor conosco. É aqui este ponto de encontro. Por que que ele é sagrado? Porque nós estamos aqui. Quem torna o templo sagrado somos nós. A nossa presença provoca a presença de Deus. Se nós não estivermos aqui, vocês já acham que Deus vai estar sentado aí na cadeira? Vai estar? O que ele vai estar fazendo aqui se nós não estamos aqui? Ele vai estar onde nós estamos. Se estamos na nossa casa, Deus está lá conosco. Não é? É o que o Evangelho de Mateus vai defender, quando ele vai dar o nome a Jesus de Emanuel. Como é que Jesus vai ser chamado no Evangelho de Mateus? Quando o anjo vai dizer para Maria e para José, ele vai ser o Emanuel. Que Deus agora está com você aonde você estiver. Entendido um pouco do Evangelho de Mateus? Pronto. Vejam só, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus sobe a montanha e senta para ensinar. Quem é que subia a montanha para receber a lei? Moisés. Em Lucas, capítulo 7, Jesus não sobe a montanha, Jesus desce. Em Lucas nós não temos o sermão da montanha, em Lucas nós temos o sermão da planície. É o oposto do Evangelho de Mateus. Mateus diz que Jesus subiu e lá em cima ensinou. Lucas diz que Jesus desceu e lá embaixo ensinou. Então, é uma contradição? É não. É porque muitas vezes nós compreendemos o Evangelho com uma linha histórica. E o Evangelho não é uma questão histórica.
é uma questão teológica, ele é uma questão para catequética, para ensinar quem é Jesus. Vamos lá, para a gente concluir. Padre John está avisando que está atendendo confissão até a hora do almoço. Quem desejar se confessar, pode procurar o sacramento da reconciliação com o Padre John. Vamos nós para o segundo evangelho, Marcos. São Marcos. Como eu disse, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quem é Jesus no evangelho de São Marcos? São Marcos começa como um segredo messiânico. São Marcos, ele começa com, um mistério sobre quem é Jesus. Quando Jesus se apresenta na sinagoga em São Marcos, aí os demônios começam a dizer: eu sei quem tu és. É o que é que Jesus manda os demônios fazerem? Calar a boca. Porque esse mistério vai ser revelado somente no meio do evangelho, no capítulo 8 de São Marcos. É quem vai descobrir quem é Jesus. E quem vai confessar quem é Jesus no evangelho de Marcos é Pedro, ou a comunidade de fé. Jesus pergunta assim: o que é que estão dizendo de mim por aí? Uns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias. E Pedro vai dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Então, aí está o objetivo do Evangelho de Marcos. Qual é o objetivo do Evangelho de Marcos? Dizer que Jesus é o Cristo de Deus. Para muitos de nós hoje, a gente chama assim, Jesus Cristo. Verdade ou não? E a gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Muitos de nós pensamos assim. Por exemplo, o meu nome é Júlio César. César é o meu sobrenome. Mas no caso de Jesus, não tem na identidade dele dizendo assim, Jesus Cristo. Não. Cristo é um título. Cristo é uma missão da pessoa de Jesus. Jesus é o Cristo. Essa palavra Cristo é uma palavra grega. Uma palavra grega que quer dizer ungido, escolhido. Então Jesus é o ungido do Pai. Jesus é o escolhido de Deus. Deu para entender isso? A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a função, é a identidade dele. Ele é o ungido de Deus. Por isso que no Evangelho de Marcos, São José vai ser apresentado como aquele que também é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo. Vamos agora avançar mais um pouco, vamos para Lucas. Lucas é o evangelho que mais traz traços da infância de Jesus. Só que Lucas não conheceu a humanidade de Jesus, como eu já disse para vocês. Aí se vocês lerem a introdução do evangelho de Lucas, ele vai dizer assim: eu fiz uma pesquisa cuidadosa daquilo que agora eu vou escrever para vocês. Lucas era grego, ele não era judeu, ele era grego, né? E ele vai escrever o seu evangelho mostrando que Jesus é aquele que vai defender os pequenos, as viúvas, os órfãos. Qual é o evangelho que mais fala da mulher? Vocês sabem? É Lucas. Qual é o evangelho que mais defende os excluídos? É Lucas. Nós temos só no evangelho de Lucas, que não tem nos outros evangelhos. O filho pródigo, só tem no evangelho de Lucas. Zaqueu, só tem no evangelho de Lucas. Lucas é esse que vai montar, escrever o seu evangelho, colocando Jesus como o novo Elias, como aquele que é cheio do Espírito Santo. Por isso que nós temos na estrutura do evangelho de Lucas
o anjo anunciando para Maria, que não tem nos outros evangelhos, só tem em Lucas, e dizendo que ela vai ser cheia do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai gerar Jesus no ventre de Maria. Vamos para São João. Tem São José no Evangelho de São João? Já leram o Evangelho de São João? Tanto do Evangelho de São João quanto nos outros evangelhos, o que é que dizem de José, de São José, a respeito de Jesus? Pensem aqui comigo, vamos lá, óbvio. Isso até para a gente ter fundamento, quando diz assim: olha, Nossa Senhora teve mais filhos, olha, São José teve mais filhos. Vamos aí ao fundamento bíblico. Diz assim a Sagrada Escritura com São José, dizendo para Jesus, ele, dizendo de Jesus, ele não é o filho do carpinteiro. Presta bem atenção no português. Ele não é o filho do carpinteiro. Sua mãe não é Maria. Seus irmãos e suas irmãs não moram conosco? Aí a gente tem que dar uma olhadazinha na gramática. Vejam só. O texto diz assim: ele é o filho do carpinteiro. O texto não diz assim: ele é um dos filhos do carpinteiro. Jesus é o filho do carpinteiro. Por isso, nós cremos que Jesus é o único filho de Maria, que José cuidou como seu, que José se tornou esse pai para cuidar de Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, não é um dos filhos do carpinteiro. Deu para entender isso? Então vocês já sabem, não é? Quem é Jesus para José é o filho, não é um dos filhos. Claro, nós temos alguns escritos apócrifos, não é? Que falam de outros filhos de José, mas eles não estão na canonicidade da Bíblia. Eles são livros extracanônicos, são fora do contexto da Bíblia. Vamos lá, voltar um pouquinho para Mateus. Só no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar São José dormindo. Hoje tem uma devoção pela TV Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, né? Divulga muito a devoção com São José providenciais, mas São José está dormindo. Por que São José dorme? Para sonhar. E por que São José sonha? É uma alusão ao José do Egito. O José do Egito é que interpretava os sonhos. Então, para fazer uma ligação do José do Egito com o José do Novo Testamento, Mateus também vai dizer que São José sonha. E no sonho Deus revela a sua vontade a São José. Ficou entendido isso? Ficaram entendido sobre São José na Bíblia? Ficou mais ou menos claro para vocês? Então, São José, ele aparece na Bíblia como uma pessoa citada, mas nós não temos São José falando na Bíblia. Vocês já encontraram alguma palavra de São José na Bíblia? De Maria nós temos. Maria tem a fala dela: não conheço o homem, como se fará isso? Eles não têm vinho. Tem o hino do Magnífica. Então Nossa Senhora tem fala no Evangelho, no Novo Testamento. São José não tem fala. A gente geralmente chama Nossa Senhora a Virgem do Silêncio, mas São José foi mais silencioso do que Maria. Não temos uma voz de São José na Bíblia. Nossa Senhora é a mulher de fé, mas
Maria foi cheia do Espírito Santo. São José é esse que acreditou, baseado num sonho, que o que estava sendo realizado em Maria era obra e graça do Espírito Santo. Por isso que os papas, e atualmente o Papa Francisco, está querendo criar entre nós cristãos católicos a devoção maior a São José. E principalmente para nós, aqui em Jacobina, da paróquia São José Operário, somos convidados a ter essa devoção maior a São José. É uma questão histórica, não é? Por exemplo, a gente vai para a divulgação na rádio, quando eu fui com o Flávio, não é? Aí assim, lá na igreja matriz. Aí todo mundo já pensa que a matriz é o quê? Santo Antônio, pelo nome, não é? Igreja de São José. Se você falar igreja de São José hoje, pouca gente vai pensar que é aqui. Verdade ou não? Porque quando eu cheguei aqui em Jacobina, em 99, a igreja de São José era lá na Bananeira, né? Aqui é a igreja do Divino. Mas, vejam só, o bispo antecessor a Dom Hernaldo, Dom Francisco Canidé, ele refez uma nova divisão geográfica da cidade de Jacobina a nível de paróquias, não é? A gente lembra que a Capela Bom Pastor, ali em Jacobina 3, antigamente pertencia a Santo Antônio. Hoje pertence a São José Operário. Do Rio para cá ficou São José, do Rio para lá ficou Santo Antônio. Essa é a nova divisão geográfica da paróquia, não é? Feita pelo bispo antecessor a Dom Hernaldo. Então, tirou São José lá das Bananeiras e colocou São José como patrono titular dessa igreja, que a gente costumeiramente chama Igreja do Divino, mas continua sendo do Divino. Mas hoje a titularia desta igreja pertence a quem? São José Operário. E nós, como filhos de São José Operário, somos convidados a ser devotos de São José Operário. E o que é ser devoto de São José Operário? É copiar as virtudes de São José. São José é o homem da escuta da palavra de Deus. São José é o homem disponível para o serviço ao povo de Deus. São José é o guardião da família. São José é o homem que se entregou nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Quais eram os planos de São José? Ter Maria, sua esposa, ter um bocado de menino, ter a sua casinha, verdade ou não? Mas todo esse projeto de vida ele colocou nas mãos de Deus e Deus fez outra coisa. A família de São José agora é a cristandade. Ele é pai de Jesus e é pai de todos nós. Então nós todos somos filhos de São José. Aquilo que o Evangelho diz, aquele que deixa pai, mãe, filho e filha, terá muito mais pais, mães, filhos. Então São José faz a sua entrega total a Deus, e Deus, ele que não teve filho nenhum, que Jesus não era filho dele natural, ele tem quantos filhos? São José é nosso pai. Então que São José nos ajude a sermos verdadeiramente devotos, copiar suas virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sentado mesmo, eu convido você a fechar seus olhos.